família é seu nas tuas mãos. Também, né? Esses postos tem que pagar. Tivemos educação e fomos educados para isso. Infelizmente, éramos humildes e morávamos na favela. Fui a primeira a chegar. Aí eu fui, aí quando eu cheguei ali eu não vi ninguém, porque o carro deles estava tudo apagado. E eles tudo no cantinho assim, escondido, abaixado. Aí eu fui indo correndo atrás do carro. Aí eu fui, aí quando eu olhei assim, que eu vi que eram os policiais, eu fui, levantei a mão. Eu sou mãe, eu sou um morador, sou um morador. Eles são um morador, não é bandido não, não é bandido não. Aí eles começaram, volta, volta, porra, volta, filha da puta, volta, vou atirar, falando comigo. Eu falei, eu não vou voltar, que eu sou a mãe deles, eles não são bandidos. Aí só tem jovem aí dentro do carro, não são bandidos. Volta, volta. Eu falei, eu não vou voltar. Eu fui indo. Eu tava aqui assim, o carro aqui, ó, a luz acesa. Aí eu vi que eles não iam deixar. Eu peguei, Júnior. Aí eu vi ele mexendo, aí eu desesperei. Eu falei, moço, pelo amor de Deus, eles estão vivos, moço. Pelo amor de Deus, acorde ele. O UPA é ali perto, moço, o UPA é ali perto. Ele não me deixou. Deixou eles ficar agonizando lá até morrer. Não deixou. Eu ainda falei assim, eles são todos criança. Pelo amor de Deus, socorre eles, não são bandidos, socorre, não deixaram. Aí eu vi quando o policial tava com a luva na mão, aí pegou a arma, aí botou no carona, que era o filho dela, na mão assim a arma. Aí aquela mesma arma ele jogou assim na roda do carro embaixo. Aí já estava com o porta-mala aberto, que eu acho que ele estava tentando abrir, para no mínimo jogar fuzil ali dentro, droga, para dizer que eles eram bandidos.
Não tem perdão, não tem arrego. Essa polícia tá matando o povo negro. Não tem perdão, não tem arrego. Essa polícia tá matando o povo negro. Não tem perdão, não tem arrego. Essa polícia tá matando o povo negro. Porque hoje, o seu filho, Jonathan, completaria 21 anos. Por isso, a gente tem que gritar bem alto, para que ela possa ouvir e saber que não está sozinha. Jonathan, presente! Jonathan, presente! Jonathan, presente! Jonathan, presente! Eu ficava assim mesmo quando soltava a pipa com o Jonathan. Eu falava, vai filho, vai agarrar, vai agarrar. E sempre que ele botava a pipa no alto, quando eu subia na laje, eu sempre falava, deixa a mãe dar um de bico aí. Nós, mulheres de favelas, de todas as favelas, estamos aqui para relatar as violências que sofremos todos os dias. Só a nossa união é capaz de acabar com as violências que sofremos todos os dias. Nós por nós. Meu nome é Ana Paula Oliveira. Eu tenho 39 anos e sou nascida e criada na favela de Manguinhos. E no ano passado, meu filho se tornaria mais uma vítima dessa violência policial que está aí instalada em todas as favelas do Rio de Janeiro. Eu sou a mãe do Jonathan, com muito orgulho. Meu filho tinha apenas 19 anos de idade, muita vontade de viver, mas infelizmente, no dia 14 de maio de 2014, 3 dias após o Dia das Mães, meu filho sairia de casa para levar sua namorada até a casa dela. Passaria por uma confusão, onde estaria um grupo de policiais da UPP de Manguinhos e alguns moradores discutindo. Alguns policiais daquele grupo fizeram um disparo para o alto para dispersar aquelas pessoas. E enquanto as pessoas corriam tentando se proteger, um policial da UPP de Manguinhos apontaria uma arma e atiraria para matar. Meu filho foi assassinado aos 19 anos de idade com um tiro nas costas, totalmente indefeso. A minha vida é se juntar a outras mães, é estar na luta, levando o nome do meu filho, levando a minha dor, levando o meu grito de amor pelo meu filho, buscando justiça. Você é a mãe do Rafael. Foi muito bom encontrar vocês, Ju. Você não sabe como foi bom pra mim esse encontro com vocês, porque me ajudou muito, muito, tem me ajudado muito, viu? Vamos lá. Nós não somos minoria, hein? Tá tudo bem? A gente quer que ela reflita como a gente tá mesmo, mas a gente podia deixar de estar aqui, entendeu? Essa força.
O acusado policial militar, livre e conscientemente, efetuou o disparo de arma de fogo contra Jonathan de Oliveira Lima, causando-lhe as lesões corporais que foram a causa eficiente de sua morte, conforme o laudo de exame acostado aos autos. Consta do inquérito que, no dia dos fatos, os moradores da comunidade faziam um protesto contra a atuação dos policiais militares da unidade de polícia pacificadora, sendo certo que o acusado efetuou disparos de arma de fogo contra o grupo, assumindo o risco do resultado morte. A senhora pode, a partir de agora, nos contar tudo o que a senhora sabe, se recorda, ouviu dizer sobre esses fatos? Pode narrar. Sim. Então, no dia, né, do ocorrido, o que acontece? Nós estávamos na localidade conhecida como Coreia, no container, juntamos dois grupamentos, duas guarnições, porque nós tínhamos tido um informe, né, de um morador que certo local estava guardando material entorpecente. Quando eu e a minha guarnição, nós fomos tentar sair da casa, a gente já não conseguia mais sair da rua. A gente já começou a receber muitos tiros que a gente, a princípio, não conseguia ver de onde estavam vindo, de onde estavam partindo. Muitas pedras, garrafa, que era o que eles já jogavam normalmente. Nisso, o Marcelino e a guarnição vieram também para nos dar apoio e ficou a intensa troca de tiro. Quando a gente já estava chegando na delegacia, o Maré 22 informou para nossa supervisão que tinha chegado no UPA um rapaz ferido. Então, a gente foi para a UPA, o colega, o Nicolau, entrou e reconheceu. Falou: Larissa, quem era o Doquinha, que era o vulgo do Jonathan. Aí eu falei: nossa, foi ele que tá morto? Aí ele falou: ele morreu. E aí a gente descobriu que era o Doquinha, que a gente já sabia que ele fazia parte do tráfico lá de Manguinhos. Pra gente, beleza, que a gente já tinha avistado ele no meio do confronto. E aí descobrimos que foi um dos mortos era ele, né? Vocês quatro, sendo alvo de tiro, algum policial foi atingido? Não. Tá. Alguma pedra e garrafa atingiu a senhora? Atingiu bastante. Tá. A senhora chegou a ser medicada? Chegou a ser... Não. A senhora viu o Doquinha naquele grupo? Quando estava havendo os disparos, eu não consegui reconhecer efetivamente. Eu só consegui reconhecer um, porque era o que foi que eu atirei diretamente. Quando a gente começou a se aproximar e ver esses outros traficantes atirando, eu não consegui ver efetivamente que era o Doquinha. Não vi. Eu só consegui... E a senhora era a ponta? Isso. Então, a senhora que estava na frente não conseguiu ver o Doquinha? Não, porque quando eu corri, vi, e quando estava tendo apoio, eu só corri para me abrigar. Tá, eu mas não fiquei a senhora prestando era a ponta. atenção. Isso. E a senhora, a primeira, não conseguiu ver o Doquinha? Não vi. A senhora estava só com uma pistola? Isso. 40? Isso. E quantos disparos a senhora efetuou? Efetuei um disparo. A senhora falou que foi uma intensa troca de tiros e só deu um disparo. A partir do momento que eu cessei a agressão, eu não tenho mais necessidade de efetuar disparo a esmo, em risco de atingir algum morador, algum inocente. Obrigado, a senhora Sanana está liberada. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O senhor já foi preso ou processado antes? Fui injustamente preso e, graças a Deus, consegui resolver isso. Mas provar... por este fato? Não, senhor. Foi por outro fato. Você pode passar agora a narrar o que o senhor quiser no exercício da sua autodefesa? Estávamos dentro do container, aí recebemos a informação de miliantes formando lá na boca e praticando a venda de material entorpecente. Quando adentramos ao beco, vimos a multidão correndo. Eu presenciei 3 meliantes distantes, efetuando disparo em cima da guarnição da Larissa. Foi a hora que eu efetuei os 7 disparos e me abriguei. E daí então não vi mais disparo nenhum. O senhor efetua 7 disparos, viu se atingiu algum deles? Não, eu efetuei os 7 disparos e me joguei no chão.
que é coisa rápida. A senhora não vai efetuar disparo e ficar olhando para ver quem está caído, quem não está caído. Então o senhor, naquele momento, não atingiu ninguém? Na verdade, eu nem sabia que tinha gente baleado naquele momento. A gente foi saber depois de uns 20 minutos. Então, naquele momento, o senhor não viu ninguém caído e não viu nenhum rastro de sangue? Nenhum rastro de sangue. Entendi. No seu primeiro depoimento na delegacia, você disse que não efetuou nenhum disparo. Sim, senhor. Que, esqueceu? Não esqueci, não. Estava sem meu advogado e estava com medo de ser preso também pelo fato de eu ter sido preso injustamente. Justamente. Sem mais. Falou, irmão. Você entendeu? Mais ou menos. Acabou agora, né? Agora vai para as delegações finais. Primeiro da promotora, depois da gente, depois da defesa, e aí vai para o juiz dar a decisão, tá? A decisão a gente espera que seja pronúncia para mandar ele para o julgamento popular. Dessa decisão ele ainda pode recorrer, enfim. Entendeu? Eu sei, mas isso tudo ainda é o quê? Aí não vai ter audiência, né? Agora não vai ter mais audiência até a decisão da pronúncia. Agora a gente torcer aí para a pronúncia, a gente ainda vai fazer as alegações finais, mas estamos confiantes, tá? Na qualidade de vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar os autos de resistência e morte decorrentes de ações policiais no Estado, resolução número 138 de 2015, dando por abertos os trabalhos dessa terceira reunião ordinária, que tem por objetivo ouvir o coronel PM Alberto Pinheiro Neto, comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Que o policial que tinha sido treinado para uma realidade, ele começa a enfrentar um novo desafio. São policiais que foram treinados para a gestão de crise, para o trato mais aproximado com a população. E esses policiais, eles acabam partindo para o confronto. E essa ação de partir para o confronto, nós temos como vítimas policiais e temos como vítimas cidadãos. Nós observamos também no estudo feito pela Polícia Militar que houve um aumento de confronto entre marginais à lei e marginais à lei. Então, a questão do homicídio decorrente da intervenção policial é uma parcela do todo. Entre 2002 e 2010, nós tivemos cerca de aproximadamente 10 mil mortes de autos de resistência no Rio de Janeiro. São números espantosos. Espantosos. Nenhum país do mundo tem os dados de um subúrbio do Rio de Janeiro, como esses. Não é lícito o emprego de força letal, não é lícito tirar a vida com base apenas na alegada resistência à prisão. A única hipótese que poderia justificar o homicídio seria a legítima defesa. Bom, e aí que nós entramos na situação mais complicada. Os policiais sempre alegam, atualmente, a legítima defesa. A situação da alegação de que o opositor suposto estava armado e ofereceu resistência através de tiros é um modus operandi padrão na alegação dos policiais nessas situações. Eu não esperava mesmo que fosse executado de joelho, com a camisa na boca, com 5 policiais, numa escada. Dizer que foi auto de resistência, que era um grupo de traficante, que é isso que a mídia, sem vergonha, passa. Que era um grupo de traficante que correu e só o Hugo ficou com 38. Mentira.
Perícia no local não teve, é mentira. A única verdade que tem aqui é que meu negro, ele cumpriu pena, cumpriu. Ele pagou o que devia. Mas eu acho que nem por isso deveria tirar a vida e ainda sujar o nome dele dizendo mais um traficante morto com troca de tiro. Ainda ameaçaram os moradores do beco, exigindo um lençol para carregar o corpo. Os moradores não queriam dar e eles começaram a gritar que se não jogarem um lençol, eu volto aqui e eu faço com vocês também. Muitas vezes, e isso é quase que uma praxe, esses autos de resistência, por exemplo, houve uma intervenção numa favela qualquer com 5, 6 mortos. Esse auto de resistência muitas vezes só vai aparecer em juízo, só vai terminar essa investigação, que aliás normalmente não é nenhuma, daqui a 10 anos. Então vai se avolumando folhas, aqueles papéis vão ficando velhos, todos empoeirados, e aí daqui a 5, 6, 7 anos, quem que eu posso ouvir para esclarecer isso? Como eu posso fazer uma nova perícia no cadáver para ver as condições que esse cadáver chegou lá, se o cadáver já se decompôs, os ossos já só tem até ossos? A gente usa muito o termo auto de resistência, que é um termo equivocado. Auto de resistência, ele já foi um instrumento utilizado, que era um auto, era uma peça única, e aquela peça era lavrada e o assunto estava todo resolvido. Então foi bem feito, foi mal feito, está tudo resolvido ali. O Rio de Janeiro não trabalha com auto de resistência há muito tempo. Não tem auto de resistência no Rio de Janeiro. Não tem. No Rio de Janeiro tem inquérito policial. Quando fala assim, é inquérito, né, vai ser investigado, isso passa uma visão que não é correspondida na realidade, porque 98% dos casos são arquivados. O policial que mata e frauda um auto de resistência, ele está trabalhando em cima do seu conhecimento empírico. Porque se ele mata 10 e é denunciado por 1, se ele mata 100 e é denunciado por 1, as chances estão a favor dele, daquilo não dá. O que dá errado é o que sai da curva. Ah, não, cuidado. Cuidado, taca-lhe pau, Marcão. Ah, vamos mais forte de parada. Não tranquei não. Ah, tá de banca. Ah, é meu blocão ali na época, viu, mano? E o mundo se acaba. Parazol. Tá fechado. Tá fechado. Tá doendo, Sandro? Ai, calma. Caraca, ô, ninguém tem carro aí não pra levar ele? Tá demorando, tá com muito ansioso. Levanta, levanta! Deixa ele aí, ó, calma, calma, não fala nada, calma! Quem tá aí de pia? A outra menina daqui que tá ajudando! Calma aí, aqui vai a polícia, aqui vai a polícia! Não, aqui vai a polícia! Agora, você tá
Conforme apurado, ao notar que as vítimas não eram traficantes de drogas, os denunciados apreenderam 2 armas de fogo, um revólver calibre 38 e uma pistola 380, como se fossem das vítimas, dando então início a inquérito policial, que culminou com a prisão em flagrante da vítima sobrevivente. Boa tarde, Chauã. Boa tarde. O que aconteceu nesse dia envolvendo o senhor, Alain e os policiais? Então, doutora, boa tarde para todos. Aconteceu que a gente estava na porta de casa, né? Conforme estava sem luz desde as 8 da manhã até as 11 e pouca da noite. Foi quando eu cheguei do trabalho, o Alain foi até a minha casa, até a casa onde eu estava, e perguntou se eu queria ir ao shopping com ele para comprar um perfume. E até então a gente foi no shopping, compramos o perfume, voltamos. Conforme estava muito quente, estava calor, né? A gente ficou na porta de casa brincando e gravando vídeo. Foi quando a gente começou a brincar, a gravar vídeo, e o Alain foi e fez uma brincadeira comigo. Ele falou assim, conforme estava sem luz, botava a luz da câmera no meu rosto e tirava. E falava assim, camuflagem, camuflagem. Eu falei, que isso, cara? Para com isso. Foi na hora que eu fui correr atrás dele e ouvi os disparos. Qual foi, Chauã? O Chauã, foca no Chauã. É qual, cara? Tim, pô. Tim. Qual? Qual é a graça do bagulho? Qual é a graça? Tô achando uma graça. Não entendi, mas adoro. Não. Cadê? Filma aqui. Cadê a graça? A graça? Olha pra mim sem rir. Tá lá no borracheiro a graxa. Dá um sorrisinho pra aparecer. Camuflagem. Camuflagem. Na hora que a gente correu, eu escutei os disparos, vi que estava sangrando, com o peito sangrando. Aí o policial desceu da viatura e perguntou por que a gente estava correndo. Aí eu respondi para ele que a gente só estava brincando, só isso. O senhor depois chegou a fazer o reconhecimento? Algum reconhecimento na delegacia? Não. Não? O senhor não foi chamado para a delegacia? Fui que eu fui preso. Tá, então o senhor foi preso por quê? Porque falaram que teve troca de tiro, né? E não teve. Tá, o senhor chegou a reconhecer, na delegacia o senhor falou que não chegou a reconhecer nenhum policial. Por quê? Não foi mostrado nenhum policial para o senhor? Não, porque ao chegar na delegacia, eu já fui para a cela. Boa tarde. O senhor sabe por que seu filho chegou a ficar preso? Só fiquei sabendo que implantaram 2 armas nele. E ele não tem necessidade disso. Apesar que a gente somos pobres, mas não tem necessidade de ficar metendo a mão em arma. E o senhor sabe por que seu filho foi solto? Graças a Deus e o advogado. Mas você sabe... E as provas contundentes que teve, né? Através... Alguma prova em especial, que o senhor saiba? Senhor, a prova que ajudou ele no momento, graças a Deus, foi a filmagem do celular. Uns 20 anos, antes de sair de casa, foi pro trabalho da mãe, avisar que tava indo no parque. Mãe, tô indo lá no parque com os moleques. Não, parecia que ele tava até se despedindo.
Porque ele, na hora quando eu tô lá na loja, aí daqui a pouco vem ele e o outro irmão dele, caçula. Aí eu, o que foi, Júlia? Ele, não, eu passei ali no banco, aí eu vim avisar que vai eu e o quê? A gente vamos lá em Madureira. Aí vai eu, o Wilker, só falou o nome dos meninos todinho. Aí o Wesley também falou que ia vir pra ir. Aí ele ainda falou assim, eu vou pegar lá o carro lá na oficina, que tá lá na oficina. Será que tem perigo da gente ir de carro? Não, tu vai com o documento. Ele, então tá. Aí eu, tá, agora você fica esperando. Eu falo, não fica andando atrás de mim, fica esperando lá no balcão que eu vou voltar. Ele foi andando atrás de mim, pra lá e pra cá, andando. Aí eu até falei com as meninas que ele tava se despedindo. Foi fazer o lanche e não voltou. Não tava tendo operação, não tava tendo nada. Não tinha polícia, não tinha bandido, É. não tinha nada. O morro tava normal. Que eles saíram pra lanchar. Tava normal, tava tendo festa ali, tava tendo festa aqui. Tava tudo rolando normal. Eles estavam igual no maluco. Aí ele ainda pegou, ele ainda falou assim... Alô? Oi? Nem a Paloma não, é a... Oi? Nem a Paloma não, é a mãe dela, Márcia. Oi, tudo bom? Não, eu pensei melhor, vou guardar aqui mesmo, que eu já estou aqui perto já da onde o acontecido, onde vai ser. Aí daqui eu vou mesmo. Prefiro vir daqui mesmo, é melhor. Tá? Já, ele tá aqui comigo. Ele vai... Tá. Tá. Vocês já estão vindo? Tá. Tá bom. Tá, nada. Dona Luísa, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Olha, a reconstrução deve começar daqui a pouco. Os policiais estão só aguardando mesmo que anoitecesse, exatamente para reproduzir as condições de luminosidade da época, do momento do crime. As testemunhas vão participar dessa reconstrução, mas os policiais, pela lei, não são obrigados a participar. Os dois já disseram que não vão colaborar. A polícia espera, com essa reconstrução, esclarecer qual versão do crime é que vale, se é dos PMs ou das testemunhas. Márcia, conta a história. Quando eu cheguei ali mais ou menos ali, aí o policial veio e falou assim, volta, que senão eu vou atirar, volta. Eu falei, é meu filho que tá aí no carro, deixa eu ver o que foi que aconteceu, meu filho. Aí ele pegou e falou assim, volta, não é pra ir mais não. A parte da pistola, como é que foi? Ele tava mexendo, primeiro ele abriu a porta do carro, aí ele mexeu no carona ali, depois botou o carona de volta no lugar. Ele chegou a tirar o corpo pra fora? Não, ele só tirou assim pra fora assim e botou de volta, só um pouquinho. Tá. E botou de volta, aí ele tava com, não sei o que ele coisou aqui assim, ele mexeu, tirou um negócio preto, que foi depois a gente tirar uma foto ali da arma, aí tirou, aí botou lá debaixo da roda lá, e botou aqui, ó. Ele botou aí? Aqui. Então a senhora volta lá pra onde a senhora tá. Tô vivendo tudo de novo. Os policiais estão lá dentro do caveirão. Os policiais estão dentro do caveirão. Hoje, do negócio.
foi uma situação que houve muita exposição midiática. O cerco local, na minha opinião, não está feito adequadamente. Muita gente no local, eles já foram muito massacrados. Para que vir aqui mostrar a cara? Eles estão querendo colaborar com a justiça, não estão aqui a imagem querendo se deles. expor. Na verdade, nenhuma das testemunhas aqui reconheceria eles, se não fosse a mídia. No dia dos fatos, ocorreram 2 confrontos. Enquanto o caminhão de carga ainda estava sendo saqueado, havia motociclistas, bandidos, dando guarita. Porque como é que é? Eles roubam a carga, tiram o que quer. O que não consegue levar, eles fazem uma contenção para a comunidade levar. Nisso chegou a guarnição. Houve o primeiro confronto, ninguém ficou ferido, os meliantes se evadiram. Nisso que eles estão voltando para pegar a viatura, me acontece tudo. Assim, sentado assim, só que assim, sentado assim, virado pra lá. Um pouco pra fora, ele não tava um pouco, não tava assim, isso. E segurando o quê? Não, não tava segurando, tava com as 2 mãos assim, ó, desse jeito aí, apontando pra lá. Quando ele efetuou os disparos, que ele passou em frente à viatura, ele escorregou assim. Quando eu vejo ele do outro lado da viatura, ele já não tá mais com o corpo desse jeito, não. Ele já entrou pra dentro da viatura, já entrou pra dentro da parede assim, já. Boa tarde, Sr. Jorge. O senhor pode falar seu nome completo, por favor? Meu nome é Jorge Roberto Lima da Penha. E idade do senhor? 50 anos. Profissão? Soldador elétrico. Lá no local, o local onde eles residiam, era um local perigoso, local de tráfico, local de disputa de traficante? Não tem disputa de nada de facção criminosa lá. Você pode ver, se tivesse disputa de facção criminosa, os policiais não estavam aí naquela área ali, escondidos ali naquela área ali. Com relação ao Wesley e Cleiton, o senhor já ouviu alguma coisa, falar alguma coisa deles? Não, nada a declarar deles. Nunca soube que eles estiveram presos, processados? Seu Jorge, agora eu gostaria de fazer o que o senhor dissesse quais foram as consequências de o senhor perder seu filho tão jovem. Essa é a parte mais dolorosa que tem. Garoto, 16 anos, trabalhando, estudando, cheio de vida pela frente. Cheio de vida pela frente, uma vida enorme para viver. Estava feliz da vida, trabalhava e estudava. Casa, trabalho, casa... só a vida desse aí, ó. Falei, ó, Betinho, agora está numa fase boa da sua vida, ó. Você com 16 anos, está de carteira assinada. Aqui no Brasil, quando faz 17 anos, ninguém assina mais a carteira, que fica por conta do Exército. Ninguém assina mais a carteira, está de bem com a vida, ele está feliz da vida. Carteira assinada, estudo. Sabe, está de bem com a vida aí. Tira da vida do garoto. 111 tiros. E ainda tiro no teto ainda, deram tiro no teto do carro. Me diz uma coisa, quando você passou de moto, você parou e ficou vendo as coisas de onde? Mostra daqui. Na virada ali, na virada da rua. Chega aqui, vem aqui. Naquele segundo poste? É, naquele lá. Aí voltou eu e meu cunhado pra ver. Você estava olhando de lá, antes da passarela, daqui para lá o segundo poste. Não, mais aqui. Esse poste aqui, o primeiro, o segundo ali. Ah, dali que você ficou vendo? É. Tá bom. Eles dizem que tinha vagabundo lá da passarela, olha lá, mais de 100 metros, uns 120 dali, e tinha pessoal que chegou pela linha do trem, porque a alegação deles é que eles estavam aqui sob fogo das pessoas da passarela e de vagabundo da linha do trem. É o Cléber. O que você fez durante o dia? Antes nós estávamos no Parque Madureira. Voltaram que horas lá do parque? Voltamos era às 9 horas. Aí voltamos para casa, fomos pegar dinheiro para comprar lanche. Aí nós tava vindo, aí quando eu passei do lado dele, nós olhamos pro lado, aí tava a viatura. Aí eles vieram, os policiais vieram correndo, começaram a dar tiro. Tá, o seu irmão chegou a parar o carro? Não, eles nem gritaram para parar eles. Eles já vieram dando tiro já. E eles gritaram dentro do carro, é morador, é morador. Aí eles começaram a dar tiro para cima do carro. A sua moto foi atingida? Foi no pneu. Da frente ou traseiro? De trás. E quando foi gritado que era se tratar de morador, os policiais pararam de dar tiro? Pararam nada. Aí eu acelerei a moto e tinha uma curva. Aí eu parei a moto na curva, voltei correndo.
Aí eles ainda vieram pra cima do carro dando tiro ainda. Você assistiu? É. Dentro do parque, propriamente dito, quanto tempo o senhor ficou? Não, ficou um bom tempo. Tipo umas 5 horas? É. E por que não foi feito esse lanche lá, só teve que voltar em casa para fazer o lanche? Não, porque ia ter o Felipe Red. Aí nós fomos pra lá, aí não ia ter. Aí nós ficamos um pouco lá e demos uma volta no shopping e voltamos pra lá pro morro de novo. O senhor veio depor hoje aqui. E o senhor foi ameaçado por alguém? Por algum policial? Não. Não? O senhor diz que não está dormindo. Após esses fatos, alguém procurou o senhor na sua casa para lhe ameaçar? Ah, só meus amigos mesmo ficam falando que os policiais vai fazer operação e pergunta aonde mora os parentes da vítima que aconteceu isso aqui. E qual foi a atitude dos policiais? Um veio de encontro a mim, aí ele veio, volta. Posso falar realmente o que ele falou? É para falar tudo. Volta, porra, volta, pode voltar. Aí eu falei, eu não vou voltar, eu com a identidade na mão. Aí eu fui gritando, eu falei, eu não vou voltar, é meu filho que está aí dentro do carro, aí só tem jovem, não tem nenhum bandido, são tudo morador, não vou voltar. Aí ele, volta. Aí veio com a arma assim, aí foi coisando assim em mim, porque ele viu que eu já estava bem perto. Era uma arma longa? Oi? Uma arma longa? Não, com a arma pequena que ele estava. Aí, uma pistola, um revólver? Aí ele veio chegando bem perto de mim. E encostou o cano da arma na senhora? Encostou. E empurrava a senhora com o cano da arma? Porque eu já estava próximo do carro. A senhora tomou conhecimento que no dia desses fatos havia ocorrido um roubo de carga de cerveja no local dos fatos? Que um caminhão estava sendo desovado, depenado naquele local? Não, se tinha caminhão sendo depenado, não sei, mas isso foi cedo. Eu fiquei sabendo que houve um ocorrido aí, mas foi cedo. Não tinha nada a ver com esse caso dos meninos do carro. Não tinha como eles confundir nada. A senhora vai ser colocada numa sala de reconhecimento para apontar qual teria sido o acusado que praticou determinadas condutas que a senhora descreveu. Pode falar, ele vai me ver? Não. Essa janela é de vidro fumê, tem isso filme. Então lá fora, quem tá lá não vê a senhora aqui dentro, você olha outros deles que seria aquela pessoa que tava com a luva. O de blusa cor de abóbora era o que veio perto de mim. O de blusa cor? O que você diz é o quê? 1, 2, 3, 4. Qual é o meu? 1 é o de ver, o lado esquerdo. O 2. É o que a senhora falou aqui? É. Qual foi a conduta dele? Ele veio em cima de mim, me coisando, deixando chegar perto do meu filho. E ele que tava com a luva? Não, que tava com a luva foi aquele outro. Qual outro? 1, 2, 3 ou 4? 1? Tá. A senhora agora só não vai voltar pelo mesmo caminho. A senhora agora pode ir. Sim. Só que ela não pode mais passar por aí. Eu quero levar a senhora lá. Opa, desculpa. Eles vão... Ai. Eles podem mudar, cortar o cabelo, fazer o que for. Duvido que eu não conheço eles. Safado. Agora, quer dizer, mata 5 pessoas, né? Depois quer fazer cara de inocente. Papo reto, vou te passar a visão, já que a real não se vê na televisão. O problema não é meu nem teu, é nosso, não sabia. Punhos cortando o ar, punhos cortando o ar, punhos cortando o ar. Nós não somos minoria. Hoje o quilombo vem dizer, favela vem dizer, a rua vem dizer que é nós por nós. Hoje o quilombo vem dizer, favela vem dizer, a rua vem
cabeça do meu filho não tiveram nem o privilégio de sair de dentro da viatura, tá? Falaram que foi um tiroteio no Chapadão, tá? E não tinha tiroteio nenhum, né? Aproveitaram que estava sem luz, mas meu Deus é tão fiel que a filmagem do posto mostrou, tá? Meu filho foi só botar gasolina e abastecer, parou, que se assustou com eles não saíram nem de dentro da viatura, atiraram na cabeça do meu filho com um fuzil de 7,62. Chegaram lá, falaram o que fizeram. E não pense que é só com a gente, que somos artigo raro. Não é com todas, principalmente os negros, porque esse Estado é racista. A polícia militar é racista, por mais que a maioria deles sejam negros. Mas o treinamento deles é pra matar. Olha lá, eles mexendo no moleque. Oi, rapaz, ouvi um moleque fazendo ai, 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 para, ai, 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 para. Tá dando pro alto, polícia. Enterrá-lo 5 horas da manhã. O garoto tá lá no chão, cara. E olha lá, ó. O garoto tá lá no chão. Ele fez ai, ai, ai. Eu vi. Eu levantei no primeiro tiro. Eu escutei, cara. Eu levantei no primeiro tiro. Ele botou queima-roupa. Olha lá, o garoto no chão cheio de sangue. A Auricio Ali. Vai pra casa. Aí eu tô escutando um tiro. Aí a gente só escutou aquilo assim, ai, ai. Foi ele, foi o menino que levantou a mão. Ele levantou a mão, o cana deu de queima-roupa. Tem como botar mais o zoom não na frente? Bota. Vai pra frente, é pra cima do quê? Olha lá, mexendo no garoto, olha lá. Olha lá, mexendo no garoto, olha lá. Olha lá, mexendo no garoto. Olha lá, mexendo no garoto. Eu não tô olhando aqui pra mexer nela, não. Mas tem um aqui de baixo, aqui perto desse coisa. Olha lá, mexendo com o moleque, olha. Novinho, gente. Caralho, muito assassino. Eu tô... A minha perna tremendo. Calma, deixa ele... Olha lá, olha lá. Deixa ele... Estou mexendo. Tá subindo ele? Tá vindo desse tamanho? Por isso eu vi ali. Levantando ele. Tá mexendo nele. E esses polícias, né? Quando eles subiram, parece que eles estavam falando alguma coisa. Porque um bonde veio por aqui por trás pelo Mirantão. E o outro Tadinho, ele ia ganhar por aqui pela tela. Ele fez ai, ai, ai. Estão mexendo nele. Eles devem estão ali pra ver, pra deixar o garoto morrer, porque ninguém botou a cara. Olha lá mexendo na pistola. Filma nada, vou botar tudinho. Aí se quiser, bota na Isabelle Benita aí, ó. Bota na Isabelle. Bota. Eu tenho. Ele tá botando ele. Não, eles estão dando tiro. Ele tá falando com o moleque ainda. Olha lá, botou outro tiro em cima do moleque. Ah, mentira. Olha lá, deu a pistola. Deu a pistola pra polícia. Fala aí na câmera aí. Cala a boca. Não vou falar nada, meu rosto. Agora, vai insistindo, menina, porque ela não vem. Duvido que ela apareça, a Jéssica. Agora, ela fala na gravação com outra pessoa. Acho que é outra menina. Essa também não... Que também presta depoimento. Também ela disse que estava abaixada e não viu nada. Inclusive, o telefone era dela. Mas será que ela aparece? Também não. Segundo eu tive notícias, 2 sumidas. O homicídio não existe, realmente foi... Se esse vídeo não existisse, só seria realmente o auto de resistência. O auto de resistência, porque você vai ver, são policiais com 1 ano, nem um ano. Nem um ano, mais Acho antigo que é o só meu. A questão é a fraude. O que põe a arma lá, que é o mais antigo, é um cabo, né? Não, é o cabo, não, né? soldado ainda. Soldado mais antigo. Soldado. Tem 5 anos. Né? Foi o que foi tentar ensinar os outros. Aqui, ó, assim não faz, né? Eu falei, meu Deus do céu, você deixa tudo quieto ali. Não, o pior de tudo, a única coisa assim que nem é cabível, porque o Éder, o soldado Siqueira, só chega lá com o garoto já morto. Ele tem entrado no homicídio. Ele nem... Quando ele chegou, o menino, como diz o doutor Marcelo, já não estava entre nós. E ele tá no homicídio, tá preso já desde outubro por causa disso. Boa tarde, doutor André. Boa tarde, doutor Fábio. O que o senhor sabe sobre esse crime? Pode narrar, por gentileza? Sim, excelência. Eu estava de plantão na delegacia de homicídio.
quando a chefia de polícia determinou que a delegacia de homicídio se deslocasse até a sede da 4ª DP para acompanhar um caso de homicídio que estava sendo lavrado naquela distrital pela autoridade policial de lá, de uma suposta intervenção policial. E o chefe de polícia determinou que esse procedimento fosse avocado para a delegacia de homicídio, pelo surgimento de um vídeo que, concomitantemente à lavratura do procedimento, surgiu nas redes sociais. Analisando esse vídeo, ficou flagrante a participação dos policiais militares, colocando uma arma de fogo na mão de um indivíduo que estava caído no chão, efetuando um disparo de arma de fogo. Boa tarde, doutor delegado. Boa tarde, excelência. Qual o procedimento correto por parte dos policiais militares numa ocorrência em que haja uma suposta resistência? Preservação do local do crime, acionamento da autoridade policial, doutor. Eles devem mexer no corpo da vítima? Não. Deve mexer na arma, da suposta arma que a vítima se encontrava? Não. Boa tarde, Major Valente. Tudo bom? Boa tarde, doutora. Quando houve a entrada da UPP no Morro da Providência, houve uma boa aceitação pela comunidade? No que tange a parte de polícia comunitária, nós estamos no farol verde, que significa uma boa aceitação. Na área da operacionalidade e da segurança, atualmente nós estamos no farol vermelho. O farol vermelho, o que ele significa? Significa que o momento requer ações mais incisivas de polícia propriamente dita. O policiamento apresenta riscos de iminente confronto tanto para policiais quanto para moradores. E alguns locais dentro da comunidade que a gente patrulhava normalmente, atualmente não consegue mais fazer o patrulhamento com o efetivo que nós temos atualmente. Esse jovem que faleceu, que está sendo apurado, Eduardo, o senhor recorda algum assentamento dele na P2? O senhor tem memória disso? Sim. O Eduardo, ele já havia sido apreendido por uma outra guarnição por tráfico de drogas. A gente fazia filmagens diárias ali, de diversos pontos, inclusive filmagens de moradores que passavam para mim pessoalmente. E muitas dessas filmagens a gente tinha no arquivo o Eduardo trabalhando no tráfico. Os fatos que foram lidos e dos quais o senhor está sendo acusado são verdadeiros? Não, excelência. O senhor pode, então, narrar para a gente, com a sua perspectiva, o que ocorreu nesse dia? Por volta de umas 8h40 da manhã, minha guarnição e eu estávamos em patrulhamento na parte alta do Morro da Providência, área conhecida como Cruzeiro. Ouvindo os barulhos de tiro, acredito até que eles, não sei se estavam atirando ou na guarnição que tiveram o primeiro contato com eles, ou se estavam atirando porque viram a gente já chegando ali. Então, se abrigamos rapidamente para não tomar tiro ali. Aí, avistei o elemento armado. Ele portava uma pistola de cor preta na mão direita e um rádio na mão esquerda. Esse elemento seria o Eduardo? Isso, eu dei a voz de prisão a ele, porém ele apontou a arma para mim. Ele não se rendeu, ele ia atirar em mim. Chegou a atirar ou não? Ele apontou a arma para mim, excelência, e eu ouvi barulho de disparo. Eu não sabia ali se havia mais elementos ainda. Quando eu dei a voz de prisão para ele, falei, parado, polícia, polícia. Ele apontou a arma para mim. Nessa que ele apontou a arma para mim, eu ouvi barulho de disparo. O senhor estava de fuzil, correto? Eu estava de fuzil, 5.5. Em direção a ele, quantos disparos o senhor efetuou? Efetuei 2 disparos, excelência. Em escala de serviço? Boa tarde, senhora. Boa tarde. Esses fatos que foram narrados na denúncia são verdadeiros? Negativo. Estava eu no interior do PPC, com minha guarnição, mais 3 policiais, quando ouvimos uma intensa troca de tiros. Chegando ao local, encontro um elemento baleado ao solo, eu o virei para verificar se ele tinha sinais vitais. Como aparentemente não havia sinais vitais, eu voltei para a guarnição e perguntei o que tinha sido arrecadado. No momento que eu perguntei o que tinha sido arrecadado, o soldado Riquelme abriu o colete e tirou uma pistola Bersa 9mm. Quando ele fez esse movimento
para me mostrar, eu vi que a janela da pistola estava entreaberta, com a munição trepada. Isso pode ocasionar um acidente no mecanismo da pistola. Qualquer tranco, qualquer esbarrão na pistola, ela pode disparar sozinha. Eu peguei a pistola, tentei desmuniciá-la, tirei o carregador, tirei todas as munições que estavam viradas dentro do carregador. Tentei desmontar a pistola, não obtive êxito. E a todo momento, disparos efetuados contra a guarnição. Eu achei por bem, para nos proteger, pegar a mão do garoto, botar a pistola na mão do garoto, para que, se ela viesse a explodir na câmara, a munição, não ferisse ninguém. Porque o elemento já estava morto, né? E você aprendeu que essa medida adotada por você é a medida correta para sanar essa pane em que local? Em local algum, Excelência. Porém, foi a medida que eu tomei para que não tivesse um transtorno maior da situação, com policiais feridos. Simplesmente para isso. Em momento algum, foi tomada essa atitude para ludibriar a justiça ou a delegacia. Ah lá, o oficial de justiça chegou. Chegou agora. Alvará! Chegou? Chegou? Agora veja, o preço que o Estado gastou nessa operação sem nenhuma finalidade de prender ninguém, porque eu não estou vendo nenhuma finalidade de prender ninguém. Observar que a criança no local. Iniciou a correria. Onde está a correria lá? Fala, fuzil. Isso, demorou. Andou até aqui dentro. Isso. O que é aquilo ali que está correndo? Teve a correria próxima do carro verdade. Isso parece que foi, hein? Segunda vermelha e camiseta escura.
Mas eu não lembro desse cara, não. Não, ele estava, mas não com a arma, ele estava no meio. Se não vem esse vídeo que o policial resolveu, por algum motivo, colocar na mídia, possivelmente esse episódio da favela do Rola tinha sido arquivado. Por quê? Claro. Os elementos que são coletados pela polícia, eles já vêm coletados de uma forma que não tem outra alternativa. Quem são as testemunhas ouvidas nesse processo? São os policiais que participaram da operação. Então, vamos retirar todo mundo, vamos, por favor. Não quero ser filmado não, tá? Não quero ser filmado. Vamos lá. Ninguém foi lá fazer nada errado. Foi fazer uma operação policial, foi ajudar o outro colega, foi proteger, foi fazer o que a gente sempre fez. Ele tá respondendo, pô? É uma grande injustiça, porque, pô, são policiais altamente experientes, fazem aquilo ali, se dedicaram, gostam daquilo. Tem 2 fuzis aqui dentro. Foi uma operação onde os traficantes que estavam armados, todos ali foram identificados como traficantes, bandidos. Não houve nenhum inocente ferido, não houve reclamação. Só traficantes morreram e foi isso que aconteceu. Uma operação normal. Tá com arma, hein? Fazer montagem rápida, fazer montagem rápida de água e... Aí, pega, não tem toalha na casa não aí, ó, lençol. Aí, desliga essa merda aqui, melhor, cara. Aí, desliguei aqui, hein. Ele correu, a gente atirou, a gente só mostrou, ele tava... Caralho, cuidado aí, cara. Caralho, o moço tá atirando, filho da puta. Ah, então meu bolso tá aberto, hein, Manete? Meu bolso do colete tá aberto aqui, ó. Na mão direita. Aí tem mais outro aí. Só vamos se ligar na parada. O helicóptero tá aqui em cima. Aí não ficou. Essas centenas de casos que são registrados como confrontos entre policiais e marginais armados, porque tem isso também, né? É sempre colocado que é a situação de vítima. Não, o policial matou a vítima. Todas essas vítimas, quantas delas estavam armadas? Porque se houve o relato de um familiar, de alguém da comunidade, todas elas estariam desarmadas, com carteira de trabalho no bolso. É lógico que há casos e casos. E esses policiais, não sou eu que estou dizendo, esses policiais dizem o seguinte: há um estímulo à letalidade, mas quando as suas ações ganham repercussão pública, os mesmos são abandonados e punidos e viram estatística de policiais punidos. Ou seja, o discurso é que a polícia tem que enfrentar. E quando acontece a autoexistência, a justificativa para dizer que está fazendo alguma coisa contra a violência policial é: já expulsamos tantos. Deputado. Diga. Deixa eu só lhe esclarecer uma coisa aqui, que também já deve ter sido dita. O Rio de Janeiro, desde que a gente chegou,
Eu acho que é o único estado brasileiro que tem um índice chamado letalidade violenta. E não adianta simplesmente eu dar um comando lá, ou o comandante-geral, ou o comandante do batalhão, dar um comando e dizer não matem mais. O que você tem que fazer é a criação de uma política que reverta esse quadro. E foi isso que a gente fez, a criação de um índice de letalidade violenta, e esse índice é medido, e se você atingir um bom índice, você recebe por isso. Até que ponto essas ações, muitas delas destrambelhadas, continuarão sem qualquer culpabilidade do agente, digo, do secretário, do chefe da polícia? Porque se não houver uma punição a essas pessoas que são mais vilões do que os próprios policiais que apertam o gatilho, a gente vai continuar vão continuar as mortes, vão continuar tendo inúmeros casos como os que infelizmente temos aqui hoje na CPI, e tantos outros que não estão aqui, e tantos outros que não estão na imprensa, e tantos outros que nós sequer temos conhecimento. Que a questão é a política de segurança pública. A política de segurança pública, há anos no Rio de Janeiro, se baseia na lógica da guerra. E enquanto ela for preservada, não tem solução. Com relação a essa política, que se diz de guerra às drogas, é importante atentar, como fala a professora Maria Lúcia Caram, que guerra não se faz contra coisas ou substâncias. Guerra se faz contra pessoas. E as pessoas que se fazem contra essas guerras são essas mesmas que são vítimas da letalidade policial, ou seja, majoritariamente a juventude negra, pobre e periférica. Ele foi fazer um favor para mim, buscar saquinho de pipoca na casa da minha cunhada. Ao pegar o saquinho, ao vir embora, ele tomou um tiro na testa, somente um tiro, pelo policial da UPP. Ah, peraí, deixa eu... Toma aqui, tamo junto, o Jonathan também tá aqui, orgulhoso de você, é sua luta. Você é a voz do você. Ele tá aqui. Sara, mas fala tudo o que você sente, bota pra pode fora. Pode chorar, pode Você é a voz do Jonathan. Hoje eu tô aqui para pedir justiça, porque já tem 9 meses que meu filho morreu e até agora eu não vi justiça nenhuma. Então eu tô aqui em frente ao Ministério Público para pedir justiça e entender o porquê eles não fazem nada, só ficam sentados e não fazem nada. E meu filho era um menino estudioso, estava no primeiro ano do ensino médio. E eu fico me perguntando por quê. Eu só queria justiça, só isso. É o mínimo. Sabemos que o policial, quando atira, quem mata é o Estado. Porque o policial ele é treinado para matar, então ele mata. Porque o Estado permite. Se o Estado não permitisse, ele não matava. Então, o culpado é o Estado. E o nosso ato hoje é para que os processos andem. Para que não continue. Porque enquanto o policial se mata, continua na comunidade, olhando para a cara dos familiares, intimidando os familiares, vai continuar acontecendo essa chacina. Segunda-feira, dia 17 de abril, 4h20 da tarde, fez 5 anos que os bandidos fardados de carteira assinada tiraram a vida do meu filho.
como auto de resistência, que era um grupo de traficantes que correram e só meu filho ficou. É mentira! Quero prova! Nesses 5 anos ninguém me provou. E eu estou aqui para cobrar desses bandidos fardados do colarinho branco, assassinos, ladrões, que mata com a canetada e depois diz que foi auto de resistência. E a arma que estava com meu filho, que eles falaram, até hoje não apareceu. Mais de 111 tiros que deram de garoto, todo furado. Eu ainda tirei os garotos do carro, já estava tudo morto já. E agora, vem o Superior Tribunal de Justiça, deu uma decisão que os 5 policiais vão aguardar o julgamento de liberdade. $111 tiros, 2 tentativas de homicídio, fraude processual, disparo na via pública. Aguardar o julgamento de liberdade é uma afronta a todos nós e à sociedade, que a gente não aguenta mais isso. E tem como explicar mais de uma centena de tiros nesse carro e todos os disparos que mataram as vítimas acertando de trás para frente? Sabe dizer por que os disparos que mataram esses ocupantes do carro vieram todos da direção onde os policiais, vocês no caso, estavam? Tinha alguém nas costas de vocês atirando também? Ou os tiros estavam vindo de frente? Esse pessoal de passarela, de buraco, de O senhor laje? tinha visualização do palio no momento que houve esses disparos? Com relação à arma, o senhor viu? No momento que ela foi encontrada? Você recorda que distância que essa arma foi encontrada? A perícia balística com um projetil vindo de uma arma que estava por cima? Efetuou disparos em direção a palio. O senhor efetuou disparos de fuzil? O senhor se recorda quantos disparos ele efetuou? Assim que eu tomei conhecimento da decisão do Superior Tribunal de Justiça, do inteiro teor da decisão, eu não visualizei nessa decisão que o juízo ficasse impedido de decretar nova prisão. Então, no mesmo dia 22 de julho, eu pedi a prisão dos 4 acusados novamente. Esse pedido ainda não foi apreciado e hoje, encerrando a instrução, eu verifico que o que os 4 falaram no interrogatório, esses depoimentos, eles se contradizem com o que está provado nos autos, com a prova pericial, enfim, o que me demonstra o acerto do meu requerimento. Então, eu vou pedir que o juízo aprecie esse meu pedido da prisão dos 4 acusados. Só queria falar, Excelência, que há tempos atrás eu participei de um processo longo e eu falei o seguinte, que quando a mídia entra pela janela do tribunal, às vezes a justiça sai correndo pela porta. Mas me surpreende que numa decisão que vem do Tribunal Superior e aqueles que são responsáveis pela aplicação de justiça tentam burlar essa decisão, pedindo a Vossa Excelência que não deixe de respeitar uma decisão da Corte Superior para aplicar, para decretar a nova prisão. A decisão superior é para ser cumprida. O tribunal revogou a prisão. Recorra daquela decisão. Mas não invente a artimanha jurídica para que nova decisão seja decretada. Excelência, eu vou pedir a palavra pela ordem aqui, que eu fui citado, entendeu? Porque quem é, segundo o doutor advogado guardião, quem fez o pedido fui eu. Então o senhor tem que interpretar o que é decidido, interpretar o que eu falo, antes de ficar aí gritando e falando besteira. Entendeu? Então o senhor não vem falar... Então o senhor me respeita primeiro. Entendeu? Então o senhor me respeita primeiro. E o senhor não grita mais que eu aqui, não. Isso não é a feira que
que o senhor está acostumado, não. Então para de ficar fazendo graça aqui, não é a feira que o senhor está acostumado. Entendeu? Se o senhor começar a ler, se o senhor começar a interpretar, se o senhor usar o português de forma correta, aí o senhor vai saber o que vai falar, antes de começar a falar. E não quero uma discussão com o senhor, não. Pois é, mas nunca é tarde para o senhor aprender o português. Deixa de jogar pra plateia. Deixa de querer aparecer. Nunca é tarde para o senhor aprender o português ou estudar mais um pouco. Nunca é tarde, então o senhor faça isso. Tira tudo aquilo que não provém de ti. Espírito Santo, o Senhor sabe, Deus, que eu não estou aqui querendo prejudicar ninguém, Pai. Mas a justiça precisa ser feita, Pai, porque Tu és um Deus justo. O Senhor é um Deus justo, Deus. Muito obrigado, Pai, por tudo, em nome de Jesus, Deus. Todos de pé para o juramento. Em nome da lei, concito-vos examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Qual foi, Xamã? Xamã, qual foi o Xamã? É qual, cara? Cinco. Qual é a graça do bagulho? Qual é a graça? Dois reais não é graça. Não entendi, mas já adoro. Não, cadê a... Filma aqui, cadê a graça? A graça? Olha pra mim sem rir. Tá lá no borracheiro a graça. Não sei se vou parecer. Camuflagem. Camuflagem. Aí foi quando eu caí no chão, né? E comecei a orar, implorando para não morrer, né? Aí foi quando... Foi no peito, lado esquerdo. Aí minha prima chegou, né? Implorando para eles me socorrerem. Aí foi quando eles me socorreram. Me levaram para o hospital na viatura, colocaram o Alan também junto comigo na viatura e me levaram para o hospital. E aí, como é que foi lá? Porque o senhor depois acabou respondendo, não foi? Foi preso? Como Isso, é que foi fui essa preso. situação? Eu fiquei no corredor lá do hospital, pensei que ia ser atendido, né? Eu fiquei lá no corredor perdendo sangue de sábado para domingo. Então, eu quero saber o que aconteceu, porque o senhor estava nesse corredor e o senhor foi preso. O senhor foi preso em flagrante, não foi isso? Isso, eu fiquei algemado na mata. O que foi dito para o senhor? Foi nada, só pedia, só implorando para eles me atender, né? Para ter o atendimento ali. Para... Vê se o senhor se recorda. Eu sei que é um momento tenso, mas exatamente o que aconteceu lá. Ele falou assim, esse celular aqui é seu, que eu tava com meu celular no bolso. Aí eu falei, esse é meu sim. Eu fui, peguei, tirei a senha, dei na mão dele. Aí ele falou que já sabia que eu era dono de favela, que já sabia de tudo. Mas foi outro policial, não Isso, foi outro policial. Não era nenhum dos dois que estava ali na viatura. Eu nunca tinha visto ele, nunca. Ironicamente, os senhores hoje, que julgam, têm contato pela primeira vez com o processo. O Ministério Público já acompanhava o processo e já tinha a oportunidade de estudar o caso. No entanto, os senhores que conhecem o fato hoje são justamente aquelas pessoas que têm que decidir qual é a resposta que a sociedade vai dar, na medida em que os senhores representam hoje a sociedade,
Qual é a resposta que a sociedade vai dar a esse tipo de acontecimento? E eu vou pedir para exibir novamente a mídia, para que os senhores reparem que esses tiros iniciais são dados de forma intermitente, porque o fuzil, ele pode ter esse mecanismo de ser disparado de maneira intermitente. Mas é importantíssimo que os senhores prestem atenção que no momento em que a viatura já está muito mais próxima daqueles alvos, que são esses dois rapazes, existem uns 2 tiros finais, onde a visibilidade é muito maior. E onde, então, eu percebo que realmente não tem justa agressão nenhuma. Então, foi dito que ouvi disparos, não sei de onde, e aí eu atirei. Para que lado? Para esse. Por quê? Porque sim, não é assim. Não é assim que funciona o serviço. E o policial que está há 20 anos, ele sabe disso. E o policial que é chamado com o objetivo de diminuir a criminalidade, não se diminui a criminalidade dando tiro assim para o muro. Não é assim. Ouviram os 2 depois? Repararam a pausa que existe entre todos e os 2 últimos? Repararam a posição dos 2 últimos? Não é para frente. A posição dos 2 últimos é muito clara e inequívoca. As pessoas já estão ali deitadas e a pessoa atira assim, assim, já sabedora de tudo. Não tem injusta agressão em nenhum momento. Não está sendo efetuada, a viatura não foi atingida em nada. Não havia nenhuma comprovação de tiroteio nesse momento. Então vejam que os disparos estão posicionados, atira, viram a imagem externa, mas repararam que há uma leve pausa. Há muitos casos iguais ao do Alan e do Chauan? Sim, mas são pouquíssimos casos que nós temos uma prova tão contundente como desse caso. Nós temos o vídeo, além do vídeo da viatura, que todas as viaturas policiais deveriam ter, de acordo com uma lei, existe uma lei estadual que prevê isso. Nós temos o vídeo da câmera do celular, que filma antes, durante e depois da agressão. É uma prova que traz a luz para o processo e acreditamos que facilita muito o trabalho dos senhores. O Chauan, que também trabalha vendendo mate na praia, tenta fazer testes, tentava para ser jogador de futebol no Bangu, teve sua carreira também seriamente prejudicada por conta desse projétil que está alojado no seu corpo. E aí ele sofre, além dos perigos das questões médicas, né, as implicações, a estigmatização de ser uma pessoa que anda com bala. Ah, você anda com bala, você foi baleado pela polícia? E aí vem logo todo aquele preconceito. Ah, você foi baleado pela polícia? Então, o que você estava fazendo? O que hoje a gente está julgando em última instância é se a lei é igual para todos. Porque esse fato jamais teria acontecido em outras localidades da cidade. Acontece porque ali tem que dizer, ali é Palmeirinha, ou é casinha, é dentro da Palmeirinha, ali é favela ou não. Qual a importância que isso tem? Nenhuma! Nenhuma! Isso quer dizer que a vida na favela não importa? No subúrbio não importa? Na periferia a polícia pode atira primeiro, pergunta depois? É isso que a gente está julgando. Mas isso na periferia, na favela, no subúrbio, porque, primeiro, que isso jamais teria acontecido na Lagoa Rodrigo de Freitas. Isso só acontece na Zona Sul se for na favela. No subúrbio, na periferia, a lei é igual para todos. No fundo, é isso que a gente está julgando hoje. Eu acredito que tenha ficado bem claro para os senhores que não é uma comunidade pacificada. Longe disso. Óbvio que os moradores vão chegar aqui e vão dizer que é um paraíso lá. Eu até achei que era um resort. Casinhas. E não venham me dizer que não é importante saber se lá é Palmeirinha, se não é Palmeirinha. Porque é. Porque é importante saber, sim, que lá não é um paraíso. Que lá é um local de conflito, sim.
que os moradores, quando vieram aqui, estavam faltando com a verdade, pelas razões lá deles. O cara que sai de casa para tomar tiro no meio da favela e que não usa colete, sabe por quê? Porque não tem colete do tamanho dele na polícia militar. Porque ele é muito grande. Aí o que ele faz? Ele vai para o enfrentamento sem colete, porque não tem. E sai de casa todo dia, deixa a mulher e 3 filhas e sem saber se vai voltar para casa. Por isso que a gente está aí também com 124 PMs mortos. Né? Porque, na verdade, direitos humanos só se preocupa com o pobre, o preto da favela. Mas quer meter o pau na polícia. Agora, o que aconteceu nesse processo, infelizmente, ele errou. Ele errou. Errou, deu os tiros, quando saltou da viatura, viu que não eram bandidos. Podiam ter sido? Podia ser. E se fossem bandidos, talvez ele não estivesse aqui. Porque imagina só, levanta, por favor. Olha o tamanho do alvo. Olha o tamanho do alvo. Para acertar, fácil. Pode sentar. Traficante é magrinho, esqualidozinho, não sei o que, eles correm rápido. Agora, olha o tamanho do alvo. Tem muito espaço para acertar. Agora, ele teve uma percepção falsa da realidade. Ah, mas é muito experiente, não pode ser assim. Olha, me desculpe, mas na hora do medo, do nervoso lá, eu que não queria estar num lugar desse. Que foi uma fatalidade, foi. Agora, ele assumiu o que fez. Agora, vai ser execrado por causa disso, vai ser taxado como assassino, ser condenado a passar não sei quantos 1000 anos preso, perdeu o emprego. Acho que é demais. Então, senhores, o que eu peço aos senhores hoje é o quê? A absolvição do sargento. Eu confio no bom senso de vossas excelências. Eu confio sempre na decisão do meu conselho de sentença. Obrigada. Então vamos passar a votação, vou fazer essa sala secreta, não pode ficar ninguém. Essa hora não pode filmar mais nada também. Tá? Pedir para o público se retirar, o réu também tem que sair. Julgo procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar Ricardo Wagner Gomes pela prática dos crimes previstos no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4, combinado com o artigo 14, inciso 2, e artigo 347, parágrafo único, todos do Código Penal. Passa a dosar-lhe a pena. Em relação à vítima Alain de Souza, homicídio consumado. A culpabilidade do réu excedeu ao normal do tipo: o emprego de força excessiva com utilização de arma com alto poder lesivo em condições de visibilidade extremamente precárias, assim como as condições em que o armamento foi utilizado em local com muitas residências, sem qualquer preocupação com a vida das pessoas que ali habitam ou poderiam estar em trânsito, demonstram frieza e descaso com a vida humana, o que já aponta a maior reprovabilidade da conduta do réu. Ressalta-se que o referido comportamento já seria totalmente reprovável se praticado por uma pessoa sem a necessária capacitação técnica, muito mais reprovável quando praticada por um agente de segurança pública com treinamento militar, como o próprio acusado fez questão de frisar nesta data, já tendo sido inclusive integrante das Forças Armadas e sendo policial militar há aproximadamente 22 anos. Vítima Chauan Cesário. As consequências do crime também são graves.
A vítima passou por grande trauma, tendo ficado em sofrimento aguardando socorro, como se verifica nas imagens. Além disso, foi levado ao hospital ferido, com seu amigo já morto, deitado em seu colo. Registre-se que a vítima relatou que possui um projétil alojado no corpo, que dificulta a eventual contratação por clubes de futebol a que se submete a testes, já que é associado a uma vida criminosa. Assim, na falta de outros elementos, torna definitiva a reprimenda em 25 anos de reclusão, 2 anos e 6 meses de detenção, 50 dias multa. Bom, então encerrando mais um julgamento, não temos motivos nenhum para comemorar, todo mundo perde, a vítima perde, a sociedade perde, é um policial também que deixa de trabalhar e deixa a vida, né, profissional. É um fim triste, né, mas a gente tem que cumprir a lei e mostrar para a sociedade como é que as coisas têm que funcionar. Nenhuma voz tem mais legitimidade do que a nossa família. Nós que estamos sofrendo na pele, nós que estamos destroçadas, com as nossas famílias destroçadas, tá? Eu costumo dizer que não só o policial que assassinou meu filho, que apertou o gatilho, tem que ser responsabilizado. Isso é uma coisa que eu venho gritando já há bastante tempo, tá? Porque secretário de Segurança Pública, governador do estado, todo o judiciário tem as mãos sujas com o sangue do meu filho e com o sangue de todos os outros jovens e crianças que estão sendo exterminados. Eu não aceito que o meu filho tenha morrido em prol de uma política de segurança pública mentirosa, excludente, racista. Eu não aceito, porque a gente vê que o PP e outra coisa, é tudo a mesma coisa, é tudo a mesma farsa. Quando, na primeira audiência do caso do meu filho, eu fiquei sabendo que o policial que tirou a vida do meu filho e acabou com a minha vida, que ele, em 2013, chegou a ficar 1 mês preso, porque ele, de folga, ele não estava de serviço. Ele, de folga, no município da Baixada Fluminense, em Queimados, ele pegou 5 jovens e levou para um terreno baldio. E ele assassinou 3 jovens. 2 desses 5 jovens conseguiram escapar. E o reconheceram na delegacia. No entanto, esse policial chegou a sentar na cadeira dos réus, num tribunal de justiça, e o caso foi arquivado. Por falta de testemunhas, ele seguiu livre. Em 2014, ele estava lá na UPP de Manguins para matar meu filho com um tiro nas costas, totalmente indefeso. Isso eu não aceito. E nós que somos mães, pais, familiares, nós somos condenados a viver o resto das nossas vidas sem os nossos filhos, enquanto esses assassinos seguem livres para cometer novos crimes. Isso é inaceitável. Quando matam nossos filhos, colocam nossos filhos na televisão como se fossem bandidos. E a nós, mães, familiares, a gente não tem nem direito ao luto. A nós resta nos jogarmos na luta em busca de justiça, sabe? Mas aí quando a gente vê, se depara, se encontra com outras mães, com outros familiares, e a gente se depara com casos como do seu José Luiz, que o caso está para prescrever. Gente, isso é um absurdo, isso é inaceitável. Quando a gente se depara com os casos das mães da chacina de Jacari, eu não quero que aconteça comigo como aconteceu com uma das mães de Jacari, que morreram sem ver a justiça ser feita. Eu acho que é o mínimo que esse Estado genocida, racista, assassino nos deve. O que eu queria era o meu filho. Eu queria o meu filho comigo. Isso ninguém mais vai poder me devolver. Então o que a gente exige aqui, a gente exige
é o mínimo. A gente exige que a justiça seja feita. Essa justiça que tem 2 pesos e 2 medidas, que a gente só conhece quando é para nos condenar. Isso não pode, gente. Basta. A gente não, ninguém peça pra gente ter calma, porque já passou da hora dessa chacina, desse extermínio terminar. Tá? E a cada audiência, quando eu vejo aqueles crápulas tentando incriminar meu filho, pra mim é como se eles estivessem matando meu filho de novo.